Sejam bem-vindos à nossa aula de massa amanteigada de nozes ou biscoito. Eu coloquei tudo num módulo só, porque na verdade a base é a mesma, só vai mudar mesmo a quantidade de nozes, né, da farinha de nozes que a gente vai moer, nozes, e do biscoito, tá? A gente vai dar sugestões para vocês ao longo da aula. Realmente, assim, é um bolo que fica incrível e você pode criar também. Eu gosto sempre de deixar meus alunos assim, bem à vontade, para poder criar. Então, com essa receita, você pode criar aí com outras oleaginosas, não precisa ser nozes apenas, pode criar com outros biscoitos, pode criar até com bombons, né? Então, eu quero dar essa opção aqui para vocês e eu vou explicar o passo a passo aqui para ficar uma receita maravilhosa. Para a nossa massa amanteigada profissional de nozes ou biscoito, nós vamos precisar de 200 gramas de margarina, pode ser com sal. Estou usando aqui a Qualy. 80% lipídios, tá, gente? 280 gramas de açúcar refinado. 3 ovos de aproximadamente 55 gramas. 320 gramas de farinha de trigo, sem fermento dessa vez, tá, gente? 50 gramas de nozes ou biscoito. Nozes nós trituramos, pode ser no mixer ou no liquidificador. E o biscoito, aqui eu utilizei o Oreo, sem o recheio, trituradinho também. E aqui você pode também usar a criatividade. Utilizar outras oleaginosas ou outros biscoitos da sua preferência. Nós vamos utilizar também 190 gramas de leite. Tudo aqui é pesado em gramas, tá, gente? Então, mude o padrão da sua balança. 15 graminhas de fermento. E bora começar essa receita! Nós vamos fazer agora a massa amanteigada profissional de nozes ou biscoito. Vamos começar? Ó, já temos aqui a batedeira prontinha para operar. Vamos colocar aqui a nossa margarina, 80% lipídios. Vamos já colocar todo o açúcar também de uma vez. E vamos bater até que se forme um creme fofo e mais esbranquiçado. Eu começo sempre utilizando a velocidade mais baixa para o açúcar não se espalhar pela sua cozinha e depois vou colocando até uma velocidade média. Vamos dar aqui uma misturada. Não deixe a margarina muito gelada nem muito aguada na temperatura ambiente, tá? É o meio termo no ponto assim de uma pomada. Vamos voltar a bater. Observem que já ficou um pouco mais branquinho. Observem aqui no globo. Ó, um pouco mais branquinho. Mas nós vamos continuar batendo para que todo o conteúdo fique assim branquinho. Pessoal, prontinho. Esse é o ponto, bem cremoso e branquinho, tá? Olha que bonito. Certo? E agora nós vamos colocar os ovos um a um.
com a batedeira ligada, tá? Na velocidade média. Bom, pessoal, olha só como é que fica o creme aqui. Que maravilha. Mais lisinho, ó. Olha que bonito. Mais lisinho agora, né? O açúcar derreteu bem com os ovos. E agora a gente vai prosseguir na nossa receita, na segunda etapa. Então vamos para a segunda parte aqui, pessoal. Peneirando o nosso trigo, né? A nossa farinha de trigo. Já peneirar uma parte aqui e adicionando conforme costume aqui, como eu já ensinei para vocês. Primeira parte, ok. Vamos girando aqui o nosso bowl. Ou você pode também só movimentar a sua mão no sentido circular. E para lembrar que você não deve, né, mexer todo o conteúdo da massa, ficar batendo, você vai girando o bowl, que vai facilitando para incorporar essa farinha, tá? Olha como é que a gente mexendo assim, ó, rapidinho você não vê farinha mais, ó. Já tá toda incorporada. Gira o bowl e vai com a colher só nas laterais, ó, que a farinha rapidamente é incorporada. Mexe bem o fundo, tá? E agora, separadamente, nós vamos colocar uma parte do leite. E vamos mexer. Ela dá esse aspecto, às vezes, de meio talhadinho assim, é normal, tá? Vamos para mais uma parte da farinha. Já vou adicionar toda, tá? A segunda parte. Peneiradinha. Veja que sobram uns gruminhos, não há necessidade de incorporar. E vamos aqui fazer a mistura. A massa tem outra qualidade quando a gente incorpora os ingredientes assim, manualmente. Refiro-me aos ingredientes, farinha, né, gente? Porque o ovo, a manteiga, você pode, claro, adicionar na batedeira, como a gente fez. Agora, a farinha, o leite, aqui, esses ingredientes finais, incorporar manualmente faz toda a diferença. Olha só como a massa vai ficando lisa e bonita, gente. E é muito rápido, você vê que eu adicionei a farinha em 2 partes, né? Foi muito rápido, ó. Para deixar a massa assim lisinha com esse método, tá? E agora nós ainda vamos colocar o leite, que vai deixar a massa mais sedosa ainda. E se houver algum gruminho de farinha, realmente ele vai desaparecer.
Olha que lindeza. E agora, gente, o pulo do gato para essa receita. Eu falei que vocês podem adicionar aí nozes ou biscoito, oleaginosas ou qualquer tipo de biscoito, né? Aqui eu tenho nozes, aqui eu tenho biscoito. Claro que eu não vou fazer meu bolo com os dois, né? Eu só trouxe aqui para poder mostrar para vocês. E se você colocar nozes agora ou biscoito e deixar o fermento para o final, às vezes o fermento pode ficar grudadinho em alguma partícula do biscoito ou da oleaginosa. Então nós vamos fazer assim. Nós vamos incorporar o fermento primeiro. Da mesma maneira que colocamos aí a farinha, né? Com bastante delicadeza. Farinha tem que ser tratada com delicadeza para não ativar ali o glúten na hora errada, né? Vamos sempre no fundo da nossa batedeira, para ver se não ficou nada. Você pode espalhar assim nas laterais da sua batedeira também para ver o seu bol, né? Para ver se não ficou nenhum gruminho. Aqui tá tudo certo. Olha a textura linda dessa massa, gente. Vou mostrar novamente para vocês, olha que lindo. Dá gosto de ver a cremosidade, não tem como sair bolo ruim daqui não, hein? Lindo, né? Agora sim nós vamos adicionar a oleaginosa da nossa preferência. Eu coloquei 50 gramas porque eu não gosto de uma massa toda cheia de nozes, assim, inteira, para dar um ar de nozes, mas também não precisa ficar a massa toda crocante. Então eu coloquei 50 gramas. Agora se você quer um bolo, não, eu quero muita oleaginosa, eu quero que fique bem salpicado, assim. Às vezes é um bolo só para degustação, um bolo para o café. Aí você pode chegar até 100 gramas de nozes, é o limite, tá? Mas para bolos confeitados, se você quer realmente fazer um bolo decorado, 50 gramas é o suficiente, tá? E a gente vai da mesma maneira incorporar. É muito bom a gente adicionar as oleaginosas ou biscoitos só no final, porque a gente pode ficar achando que é um pedacinho, um gruminho de farinha. Por isso que tem que adicionar as farinhas e fermento tudo antes, né? A farinha e o fermento tudo antes. Para você não confundir essas protuberânciazinhas aqui das nozes ou do biscoito com algum grumo de farinha ou fermento, tá? É todo um truquezinho aí para a gente poder acertar a massa. Olha só como é que fica bonita. E agora já com nozes, ó. Tá vendo? As ruguinhas aqui da oleaginosa. Vou mostrar aqui para vocês novamente, ó. Imaginou ficar com dúvida? Sem saber se é nozes ou se é um gruminho de farinha? Não dá, né? Então siga esse passo a passo para você acertar de fato. A gente acha que é fácil, é só colocar nozes lá na massa, tá pronto? Não é. Tem o momento certo, tem a dica, tem um pulo do gato. Agora, gente, nós vamos dividir como de costume essa massa, tá? E vamos levar ao forno para assar entre 160 graus para o forno elétrico ou 160 a 180 para o forno doméstico a gás, tá? Na hora de untar, sempre desmoldante, apenas no fundo da forma, não precisa untar as laterais. Se você não tem desmoldante, nós ensinamos para vocês no nosso e-book desmoldante caseiro. E se você não tem como fazer o desmoldante caseiro, pode untar com margarina e farinha normalmente, tá? Você pode untar apenas com manteiga ou margarina no fundo, também não precisa untar a lateral quando você não tem o desmoldante, tá? Não há necessidade porque a massa tem bastante gordura. Eu vou utilizar aqui as formas de 15 centímetros, tá? E nós vamos ter 4 discos de massa de aproximadamente, você vai colocar em cada forma 285 gramas. E na apostila você encontra as considerações para outros tamanhos, outros diâmetros de forma, tá? Então eu já vou separar aqui nas minhas formas, suponho que nesse ponto do curso você já esteja perito nessa divisão e na acomodação da massa, e já mostro o resultado para vocês dessa massa incrível, que vai dar o que falar, hein?
aproximadamente 285 gramas por forma. Bom, pessoal, enquanto estou aqui organizando, acomodando a minha massa, eu quero dar uma dica para vocês com relação às oleaginosas, com relação ao armazenamento. Oleaginosas, o que a gente lembra? Nozes, castanhas, macadâmias, tudo que for dessas oleaginosas, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Qual o cuidado que eu recomendo? Sempre que vocês comprarem, vocês deixem no forno durante um tempo para dar uma leve tostada ou mesmo numa frigideira, que aí você vai matar todos os micro-organismos que às vezes são invisíveis nessa oleaginosa e que pode muito bem se desenvolver dentro do seu bolo. Então, para não ter risco, dá essa tostadinha antes de utilizar e se vai armazenar, armazena congelando e não só refrigerando, tá? E sempre que você for usar, dá aquela tostadinha, aquela aquecidinha para não ter problemas. E já mostra o resultado dessa linda massa de nozes ou biscoito. Pessoal, para não ficar assim um curso chato, né? Tira do forno, mostra as mesmas coisas. Nós mostramos inicialmente aí nas primeiras massas, né? Todo o processo. Tira do forno, coloca em cima na superfície quente, depois desenforma depois de uns 10 minutinhos. E vai ser assim com todas as massas, tá? Que nós vamos ensinar, que nós estamos ensinando nesse curso. Eu quero mostrar a textura desse bolo de nozes para vocês. Eu vou partir da até dó, né? Tá tão retinho, tão bonitinho. Mas olha isso, gente. Olha que massa, ela já tá descansada, tá? Olha que massa linda. Mesmo para mostrar para vocês. Olha a cor, que linda. Uma massa que tem estrutura, mas ao mesmo tempo tem maciez. Olha que bonito. Uma massa que já está descansada, não esfarela muito, tá? Olha que delícia. Dá para comer com um cafezinho, dá para comer no lanche da tarde, dá para montar um bolo incrível, variando um pouco, né? Não usando sempre as mesmas massas. Fora do Brasil a gente vê muito isso, viu? De usar sabor na massa, sabe? Não simplesmente no recheio. Então aqui vocês podem adaptar para fazer como vocês quiserem. Na apostila também vem outras receitas. Olha que bonito. Olha isso, gente. Os floquinhos bem fininhos, ó, se você pode ver aqui, ó, o floquinho da massa, assim, não é aquela coisa pesada, grosseira, ó, bem fininho, bem floftzinho. A massa toda é gostosa de mexer, não é só embaixo, não é só em cima, tá? E eu estou dando água na boca aqui, lógico, né? Eu vou comer um pedacinho. Fácil que vocês vão amar, viu? Mas é bom, muito bom.